Tá aí para todos. Oferecimento WR Search. Soluções em recursos humanos, planejamento, inovação e performance. Boa tarde, delícias. Às 13 horas e 30 minutos. Quem está na sua tela? Euzinho. Tá aí para todos. Totalmente em sinal HD, criatura. Para com essa cachaça. Presta atenção. Nosso tema de hoje, coaching esportivo. Meus convidados, Luciana Machado, ela é coach, e Rafael Faquina, professor de fisiologia do exercício. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Thaís. Rafael, obrigado pelo convite novamente. Acho que você já é de casa, meu amor. Assuntos interessantes eu trago pra mídia. Tá na mídia, tá na tela mídia, da Band, tá na tela querida. da Band. Simples assim, entendeu? Vamos lá. O que é o esporte coach? Vamos lá. O esporte coaching não foge muito do que a gente havia conversado a semana passada sobre o coaching. Só um segundinho. Ele não leva as 3 últimas siglas. Não. Ah, é esporte coaching. É assim que se diz, né? Tá. Na verdade, coaching esportivo, se a gente quiser falar em português. O que acontece? O esporte coaching ele é voltado para a comissão técnica, para esportistas de alta performance, para potencial esportistas, para pessoas que querem se desenvolver dentro da cultura e do mercado do esporte. Então, por exemplo, hoje, quem são os clientes de esporte coaching que eu atendo, basicamente? Pessoas de fora do país, que hoje a gente vai ter um exemplo aí de um profissional que está no Japão. Do Japão, né? Daqui a pouco a gente joga na tela. É isso aí. Alguns clientes do Rafael, do professor Rafael, que também buscam esse apoio para equilibrar mente e corpo, porque o coaching, como a gente sabe, está sempre trabalhando em cima de um objetivo. A gente tem de 10 a 12 sessões trabalhando em cima de um objetivo para buscar resultado, né? Então, muitas vezes, equilibrar corpo e mente faz com que os resultados sejam mais reais, mais objetivos, mais performáticos. Tá. Coach significa treinador em inglês. Qual é a relação? Então, é uma história muito interessante. Na verdade, o coach surgiu de um conceito criado por Timothy Gallwey, que é o pai do coaching, na década de 70. Ele era um professor de Harvard e ele era tenista e dava aula de tênis, né? E ele começou a perceber que quanto mais ele tentava ensinar os seus tenistas a jogarem, eles menos performavam em quadra. Ou seja, quanto mais informação, menos performance. E o que ele resolveu fazer? Ao invés de ensinar, ele resolveu ensiná-los a aprender. Fez uma coisa ao contrário. Fez a coisa ao contrário. E começou a trabalhar na prática com eles, né? Por isso a palavra coach, que é treinador em inglês, trouxe pra gente o coaching como a gente conhece hoje. Deixa eu inserir o Rafael aqui. Vamos lá. Pra gente começar, o que é fisiologia do exercício? Então, essa é uma boa pergunta mesmo, porque muito se fala, né, o pessoal não tem muita noção do que faz o fisiologista dentro de uma comissão técnica ou de um processo, seja qual for. Fisiologia do exercício é uma sub-área da fisiologia humana, ponto. E como tal, né, estuda o quê? Os órgãos e os sistemas sob estresse, no caso, o estresse físico. A questão do fisiologista é ele identificar como chega um atleta em um momento A, qualquer, e verificar, fazer prognósticos, já que isso é uma coisa muito estudada, como ele estará no momento, digamos, da alta performance. E é basicamente isso que faz. Usa-se testes de campo, testes laboratoriais, tudo depende da demanda daquele atleta ou da estrutura da equipe, da confederação, enfim. Tá. E é basicamente isso. Com o exercício, como a pessoa melhora o desempenho? Desempenho físico. Desempenho físico é muito simples também, né? Porque é uma área muito estudada. Se você tem como tirar qual o status atual daquele indivíduo, seja dentro de uma academia ou um cliente que quer começar a correr ou que já corre, enfim, você tem que saber em que momento ele está. A partir desse momento, né, você tem toda uma bagagem de literatura em métodos, vários métodos que você possa aplicar e você constrói, né, em função, a experiência de quem faz esse processo também conta bastante e como ele vai estar. Olha, eu quero correr a maratona de Nova York, eu quero correr a São Silvestre, quanto tempo nós temos? O diagnóstico é plausível? Sim, não, né? O profissional tem que ter essa ética também,
não pode vender um sonho que esse sonho não vai ser alcançado, né, pelaquela pessoa, mas é basicamente assim. E para mostrar como o processo de coaching ajuda esportistas, nós batemos um papo, sabe com quem? Com o preparador físico da equipe de basquete do Flamengo, Diego Falcão. E ele é cliente da Luciana e mandou um vídeo direto, sabe de onde? Nós do outro lado do mundo, perigoso ele, né? Diretamente do Japão, para estar aí para todos na tela da Band. Roda o VT, criatura. Após minha última temporada, eu tive a intenção de colocar meu nome no mercado internacional. Então, assim, sabendo que eu ia enfrentar um país com uma cultura diferente, com modos, costumes, e tendo a ideia que o relacionamento interpessoal é completamente diferente, eu gostaria de algumas ferramentas a mais para facilitar o meu processo. Nosso direcionamento no Sport Coaching, primeiramente, foi para, tentar um país para o exterior, tentar trabalhar fora. Segundo, foi como chegar, como direcionar, o que fazer e quais são as estratégias para se destacar nesse país. Meu processo de coaching foi um processo que ocorreu numa dinâmica muito boa. Primeiro que eu tenho atividade diárias sem hora, então eu precisava de uma coaching. No esporte você muda de objetivo constantemente e na vida pessoal também. A gente, assim, o que eu posso falar é que nós tivemos um sucesso muito grande. Nosso planejamento de ir para um país no exterior se concretizou. Eu hoje trabalho no Japão. Quando ela faz a avaliação, você consegue identificar e saber os pontos-chave para você falar, para você agir. Se o atleta ele entende mais você demonstrando, mais você tocando nele e fazendo que ele execute. Então, isso para mim foi muito bom. Quando nós fomos pro intervalo, eu deixei uma pergunta, aliás, você deixou uma resposta no ar. Qual é a metodologia utilizada? Não era isso? Isso. Fala um pouquinho. Metodologia é complexo, mas assim, em termos gerais, né, o que ainda é muito incipiente no Brasil, o conceito de você treinar menos e avançar muito mais no resultado, né, isso já tem uns 20 anos, quase 2 décadas consolidado, tanto quando a fisiologia e a metodologia se conversam, né? Mas aqui é bem complicado. Eu tenho, digamos que o que eu tenho enfrentado um pouco mais de resistência, né, dos clientes que eu tenho captado aqui, e a partir do momento que eles entendem, começam a ir lá para a 3ª semana, eles começam a observar que as coisas, porque você treina menos e busca mais resultados, né? Você trabalha com outras ideias, com outras intensidades de trabalho. É um conceito que até então vai muito contra o que se pensava, que o atleta tinha que treinar o tempo todo, aquilo, enfim, não. Tanto que hoje, né, a questão toda, essa carga, hoje não se fala de carga física, se fala de carga psicofísica, né? Então não adianta ficar só nessa do Luciana, corpo. Né? Comenta um pouco sobre o Diego, sobre tudo que ele falou ali. Então, o Diego é um coach muito querido. Ele trabalhava no Flamengo, era da comissão técnica do Flamengo. E ele me procurou, apesar de nós já nos conhecermos do próprio Flamengo, ele me procurou porque gostaria de mudar para fora do Brasil e sabia que ia enfrentar uma nova cultura e uma nova forma de trabalhar com os profissionais de alto rendimento, né, no Japão. Enfim, então nós fizemos um trabalho basicamente voltado para que ele conseguisse se adaptar a essa cultura, a cultura esportiva do país, né, para que ele conseguisse trabalhar de forma mental ou trazendo para o emocional, né, a conexão dele com o Neto, que é o coach, o treinador também do clube que foi com ele, que foi do Flamengo, para que eles conseguissem levar para a equipe uma metodologia que funcionasse para aquela cultura, né? Então, um coach esportivo, esse é um exemplo interessante de se dar, a gente fez com uma comissão técnica que estava migrando de um país para o outro. Quer dizer, se você for resumir o coaching esportivo, é aquilo que eu te falei. Qualquer pessoa que esteja envolvida com o esporte, seja de comissão técnica, seja um potencial jogador. Nós temos um cliente em comum que é um jogador de futebol que está participando de peneiras do Sub-20, por exemplo, né? Ou seja, uma pessoa que queira trabalhar na alta performance, que queira se desenvolver mentalmente com relação ao esporte, ou seja, buscar um objetivo bem direcionado, o coaching esportivo está aí para ajudar. Deixa eu te roubar aqui uma pergunta. Quando a seleção perdeu,
Falou-se muito da preparação deles, que ficou muito entrando, foi para a Copa achando assim, nós já somos grandes superiores, nós somos superiores a todos eles, e foi aquela catástrofe que aconteceu. Você acha que a seleção poderia ter uma estrutura melhor, já que vocês estão dentro dessa situação, individualmente, cada um ser preparado para que houve ali um umbigo, né? Olhando somente para o umbigo. Vocês acham que houve essa falha, que poderia ter tido profissionais que os auxiliassem sim, no segmento de vocês? Aí, tua pergunta é perfeita. A gente tem um exemplo muito interessante, que é o Corinthians, em São Paulo, que é um clube que investe em coaching esportivo para os atletas, né? Porque a gente fala de psicologia. É o que eu sempre digo, coaching é diferente de psicologia, né? O coaching, ele trabalha o indivíduo, ele trabalha o objetivo do indivíduo para que ele atinja um objetivo de grupo. Ou seja, se você tem uma equipe que trabalha todo olhando para o mesmo objetivo, só que são indivíduos diferentes, a forma de trabalho com eles tem que ser uma forma diferenciada. Então, quando você trabalha o coaching esportivo bem comum, individualizado, você consegue formar uma equipe mais forte, que é o exemplo do Falcão, né, que a gente mostrou do Diego Falcão. Ou seja, o que ele fez? Ele trabalhou o coaching para a carreira dele, para que ele conseguisse trabalhar de forma individualizada os atletas que vão passar pela mão dele. Eu recebi uma pergunta aqui do Flaviano Lima, da cidade de Barra Mansa. O coaching esportivo é uma nova estratégia para atletas alcançarem melhores resultados? Eu penso que sim. Flaviano, com certeza. Com certeza, porque assim, não só atletas como a gente imagina na ponta da pirâmide, que nossa preocupação é Olimpíada, Campeonato Mundial, porque são coisas difíceis de você enfrentar mesmo, mas hoje em dia eu tenho clientes que querem, por exemplo, fazer uma prova combinada, que é fazer uma prova que você corre primeiro 21 quilômetros, depois no dia seguinte uma maratona. É um processo complexo, não só para o meu caso de poder desenhar como isso vai acontecer, para fisicamente esse cliente suportar essa carga, mas como até mesmo ele vai conseguir se focar no processo. Outros querem fazer, hoje tem tours de bike, né, na Europa, que você pedala 50, 60 quilômetros por dia, por 7 dias, 12 dias, dependendo do que você escolhe. Não é algo simples para alguém do cotidiano se colocar como meta, mas é possível, né? É uma meta de desempenho físico, mas que você vai precisar muito estar antenado com a mente focada para aquilo, para não sabotar o próprio processo, né? Porque se falhar o processo, você chega lá não consegue. O resto não chega. Fala um pouquinho do Diego, ela comentou, e comenta um pouquinho do Diego também. Diego Falcão é um profissional muito singular, na minha opinião, né? Porque ele tem uma habilidade fantástica, trabalhamos muito tempo juntos, foram 8 anos na seleção de basquete. Ele lida muito bem com o grupo, ele sabe trazer as pessoas, né? Mas, por outro lado, é um cara que é um coração bom demais, ou seja, ele quer resolver problemas de todo mundo. Queria, né? Hoje em dia ele está muito mais amadurecido, né? Então, ele, de certa forma, ele sempre foi um apoio fantástico para o treinador com quem ele trabalha. Ele tem a capacidade de lidar com treinadores que quase ninguém tem essa mesma, sabe, treinadores difíceis, aqueles caras muito assertivos para tudo. Ele consegue, então ele tem essa facilidade de comentar. E é um híbrido que a gente chama, né? Trabalha com a ideia da ciência do esporte, mas trabalha muito bem em fazer aquilo andar. Ele é muito forte, ele é muito bom nisso aí. Deixa eu perguntar, Luciano, expressar as emoções, tanto as mais agressivas como as mais emotivas, isso cria uma barreira no seu coaching para que ele se conheça melhor e fale assim, mas isso não é o meu perfil, eu tenho dificuldade em me impor ou até mesmo retroagir para até mesmo pedir uma desculpa. Isso influencia, você acha que isso é uma barreira? Eu acho que, assim, o processo de coaching, uma coisa que assessora muito o processo, é o assessment que a gente faz, né? O que é o assessment? É você colocar um espelho na frente do teu coach, mostrar para ele um retrato daquele momento da vida dele através de um teste de perfil comportamental. Então, quando ele tem acesso a esse perfil e nós dois validamos isso, eu como coach e ele como coach, a gente começa a perceber quais são os sabotadores, como é que são as emoções dessa pessoa e como é que ela se comporta frente às emoções que ela tem, né? Então, o que a gente faz no trabalho de coaching? A gente trabalha para que essa pessoa consiga extravasar o que é necessário ser extravasado, mas de forma contida,
para que ela consiga obter resultados positivos, mesmo tendo que extravasar algumas emoções. É difícil você colocar isso para eles, às vezes? Não, não é difícil. Não? É um entendimento... Você faz um jeitinho. É um entendimento muito rápido, porque, como eu te falei, a gente coloca um espelho na frente da pessoa. Rápida. Né? E o autoconhecimento, e de novo a gente cai no exemplo do Diego Falcão, e tem um exemplo muito interessante que é um cliente que nós trabalhamos juntos, que é um profissional de futebol, eu e Rafael, que está potencializado aí para participar de várias peneiras, enfim, né? E o que a gente vem trabalhando com ele também são sabotadores, a questão da ansiedade, né? Como é que eu faço para terminar com a minha ansiedade ou controlar a minha ansiedade? Eu trabalhando a parte de mente, né? A parte do coaching dele, e o Rafael trabalhando a parte física. Tá certo. Meus agradecimentos, volta mais vezes, tá bom? Muito Tem uma obrigada, promoção Thaí. rolando, depois a gente vai colocar isso lá na página do programa, tá bom? Beijo no corpo, que a alma agradece. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência e vocês dois. Não sai da minha tela não, tá? Gosto muito. Fui!